Lucas 24. A ressurreição de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. Elas ficaram com medo e se ajoelharam e se encostaram com o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: "Por que vocês estão procurando, entre os mortos, quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem-se que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia." Então, as mulheres lembraram daquelas palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Esta e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas elas acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. E aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. No caminho de Emaús, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então, Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" E eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "Aconteceu com o nosso Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, e ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse quem ele iria libertar o povo de Israel. Porém, já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram na madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez como quem ia lá para mais longe. Mas eles insistiram para que ele ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus.
mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava sobre as Escrituras Sagradas? E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E eles ficaram assustados e com muito medo, e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim, vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo, eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e seus pés. E eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés e no livro dos profetas e dos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são as testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus é levado aos céus. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia, e ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. E eles adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e pensavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus.